Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas Arnaldo Kraut, eu sou coordenador geral do Polo da Unopar Cascavel e eu quero dar as boas-vindas a você que está começando aí conosco ou recomeçando, né, dando continuidade aos seus estudos, tanto calouros, então, veteranos, sejam todos muito bem-vindos e que esse semestre seja de muito estudo, de muito proveito, de muita aprendizagem e que, logicamente, nós estamos ainda em período de pandemia, mas torcendo aí e vendo, né, que as coisas estão melhorando, tá? Então, que o seu semestre seja muito bom, de muito sucesso. E o objetivo dessa aula aqui, magna, né, que nós chamamos de Conexão Campus Cascavel, semanalmente nós vamos ter aí quase todas as semanas nós vamos ter as nossas conexões, quando nós tivermos alguns assuntos pertinentes. Mas no final nós vamos ter aí uma programação de como que elas vão funcionar e vocês sempre serão comunicados sobre o assunto. É extremamente importante que você assista, que você participe, tá bom? Por quê? É a maneira que você tem de ficar ciente, de ficar bem informado sobre todas as situações e que o seu semestre de estudo não tenha aí complicações no decorrer, ok? Então, essa aula magna que nós temos agora, ela serve justamente para ambientar você e ajudar você como organizar a sua rotina de estudos, ok? Então vamos lá? Bom, como acessar o seu portal do aluno, tá bom? Então, muitos de vocês faziam o acesso pelo Colaborar, né? www.colaborariad.com.br e colocavam aquele usuário, o EAD e uma sequência numérica e, logicamente, depois a senha. Ok, nós faremos agora a nossa entrada a partir do portal do aluno, tá? Pelo novo PDA, porque você tem mais informações ali, né? Vocês têm acesso à questão da secretaria acadêmica. Desculpa. Então é o seguinte, para você acessar o portal do aluno, você vem aqui, ó, vai lá no seu navegador, unopar.com.br, aí você vai clicar aqui, ó, em Sou Aluno, e você pode fazer a sua entrada com o seu CPF ou o seu RA, tá? O CPF é mais certeiro aqui para você entrar. E a sua senha. Não está conseguindo acessar? Clica aqui em esqueceu a sua senha, ou seja, você esqueci minha senha, para você resetar, tá joia? Não precisa ir no primeiro acesso, porque você já tem o seu acesso já criado, tá bom? Clicou em entrar, você vai ser direcionado para este ambiente, onde você tem aqui o seu curso, tá? Vai aparecer o seu nome aqui, os seus dados aqui, tá bom? Aí clicou em portal do aluno, você entra nesse ambiente, onde na coluna à esquerda, tá? Você tem aqui esse menu. Só para vocês terem uma ideia, quer imprimir, quer verificar o seu boleto? Clica aqui, tá? Mas antes, a primeira coisa que você tem que fazer quando você ingressar no site, esqueci de falar isso, você vai ter que vir aqui, ó, para editar o seu perfil, tá? Então, isso aqui é extremamente importante. É só você clicar logo aqui abaixo onde deveria aparecer a sua foto, tá? Vai ter os seus dados, você vai ser direcionado para cá. E aí o que acontece? Você vai atualizar os seus dados, as suas informações. Isso vai atualizar o seu contrato também, os dados que tem lá, se de repente tiver algum errado. Tá joia? É imprescindível que você tenha aqui corretamente o seu e-mail, tá? E o seu telefone. Por quê? Se você for resetar a sua senha, a mensagem é enviada no seu telefone também, tá bom? Se ele estiver errado, às vezes está faltando um 9 aqui, você tem que atualizar isso, tá bom? Até assim, fazendo essa atualização, vai fazer com que as suas informações no banco de dados também sejam alteradas. Quando eu envio uma mensagem, eu mando pelo banco de dados. E se o seu telefone estiver errado lá, você não vai receber mensagens minhas. Então, por isso é importante você atualizar o seu perfil logo que você iniciar, tá bom? Bom, agora sim, a questão dos boletos,
Quando você clica aqui, você é redirecionado para essa parte aqui, onde você tem ali, por exemplo, a sua mensalidade, para fazer o pagamento, ou para baixar, ou para fazer pelo cartão de crédito. Eu vou mostrar, por exemplo, que existem mais uma outra opção para vocês também acessarem isso, tá joia? Avançando aqui, ó, quando você vai em secretaria, gente, muitas informações que vocês precisam, vocês vão encontrar em secretaria. Se não for por aqui, vai ser pelo outro caminho que eu também vou mostrar, tá? Então, quando você entra em secretaria acadêmica, você tem serviços acadêmicos, tem serviços financeiros, tá? Termos e contratos, algumas solicitações mais frequentes que acontecem. E desse lado aqui são as solicitações abertas, aqui que vocês conseguem ver o detalhamento das solicitações que vocês fizerem, ok? Bom, dando continuidade, vamos supor, vamos conhecer aqui, se você for nos serviços financeiros, você tem acesso aqui, ó, boleto sem desconto, pontualidade, você teve algum problema no boleto que não apareceu desconto. Então, quando vocês entram em contato conosco, tanto comigo quanto com a Secretaria Acadêmica na própria unidade, nós vamos abrir um chamado. E você tem esse caminho, você mesmo consegue fazer esse caminho direto, tá? Então, você acaba encurtando o tempo, tá joia? Você tem aqui, ó, cancelamento de taxas e serviços do aluno, se de repente alguma coisa você viu que foi cobrado indevido. Você pode contestar o valor de um desconto se você percebeu que está errado. Alguns alunos às vezes entram em contato, olha, parece que não entrou um desconto que eu tinha acertado com o departamento comercial. Então você pode contestar alguma coisa aqui, porque às vezes pode acontecer de ter algum erro. Mas quando você baixar o boleto, você sempre vai verificar o que está sendo cobrado ou não. Informativo de mensalidades para fins de imposto de renda, tá? Aqui, paguei o meu boleto e o pagamento não foi identificado. Ah, você pagou o boleto. Logicamente, gente, já aconteceu de ter alguns alunos que entraram comigo. Eu paguei hoje, mas ainda não caiu no sistema. Não, o boleto, quando compensado, ele leva até, em média, 3 dias para ser compensado e aparecer, ok? Mas se passou de uma semana, aí você abre um chamado por aqui. Você pode questionar o valor de uma inclusão ou exclusão de disciplinas. Isso aqui geralmente é para alunos que estão em adaptação ou dependência. Tá? Adaptação são os alunos que vêm transferidos de outras instituições e dependência são aqueles alunos que de repente reprovaram em uma disciplina, né? E tem que cursá-la como dependência. E solicitação de reembolso não efetivado. Tá? Isso aqui, outros casos, por exemplo, alunos que solicitaram alguma coisa ou não solicitaram e caiu lá para vocês fazerem o pagamento e aí você está solicitando reembolso. Isso aqui é muito difícil acontecer, tá? Não vimos ainda. Outra situação. Aqui, voltando, clicou em serviços acadêmicos, tá? Que tipo de informações que você vai ter aqui? Para você solicitar para fazer a carteirinha de estudante, a questão de diplomas depois de formado, né, se teve algum problema, lançamento de atividades complementares. Eu ainda vou falar sobre isso num outro conexão, tá? Como que é o procedimento para fazer. Reingresso de evadido, o que é isso? É quando você já não está mais estudando, se de repente você parou de estudar, evadiu, né? E está querendo retornar. Solicitação de vale transporte, no caso declaração, e suspensão de disciplinas por matrícula tardia, que não é o caso de quem está assistindo agora. Mas, à medida que novos alunos vão ingressando no decorrer do semestre, dependendo do prazo, há a solicitação de matrícula tardia, tá bom? Para eliminar 1, 2 ou até 3 disciplinas conforme a data de corte, tá joia? O que acontece com essa disciplina? Ela vai para o outro semestre. Mas se você está começando agora, você não tem matrícula tardia, ok? Dando continuidade, quando você clica aqui em Meu Curso, olha só que interessante essa função que você tem. Aqui vão aparecer todas as suas disciplinas. Você tem a situação, se você já passou, né, o nome da disciplina, a carga horária dela, o semestre que ela se refere e qual foi a média que você tirou. Entenderam? E aqui, ó, as disciplinas que estão, por exemplo, o status de cursando, é aquilo que você está fazendo nesse semestre, e, logicamente, as disciplinas que faltam ser cursadas, né? Então, você tem aí condições de saber como que anda
como que está o andamento do seu curso. Bom, quando você clica aqui em cima, ó, em meus pontos, essa é uma forma gráfica que ajuda muito a você entender como que está sendo. Então esse aqui é um caminho, depois eu vou mostrar outra possibilidade de você verificar isso. Bom, quando você clica aqui, você vai ter assim, ó, a situação, vai estar cursando provavelmente, peguei aqui de uma disciplina anterior já. Nós temos disciplinas, eu vou falar sobre isso no Conexão Campus, onde eu falo sobre a avaliação presencial. Nós temos dois tipos de disciplinas, disciplinas que valem 12 mil pontos e disciplinas que valem 14 mil pontos, tá? O que é, por exemplo, essa disciplina aqui, ela é de 12 mil pontos. O mínimo que eu tenho que ter para aprovação são 6 mil pontos, tá aqui. Ele até mostra dentro do círculo onde que está, ele vai completando esse gráfico aqui. Ou seja, se eu passei daqui, logicamente que eu estou aprovado, mas eu tenho que levar em consideração alguns critérios. Por exemplo, o que é levado em consideração para aprovação numa disciplina? Atividade interdisciplinar, que é formado pelo portfólio, tá? Nós vamos falar sobre isso num outro Conexão também. A avaliação virtual, que não é a avaliação presencial da disciplina, tá? Então, depois eu já vou explicar isso. O fórum, o engajamento e a prova presencial da disciplina. Pessoal, falando da prova presencial aqui, depois eu vou reforçar isso, as provas, elas acontecem, por exemplo, na instituição. Mas, desde que iniciou a pandemia, nós temos uma portaria do Ministério da Educação de que as provas podem ser realizadas no formato digital. E é assim que elas estão sendo, tá? Inclusive, nesse semestre, ela também continua dessa forma. Ela vai estar no seu ambiente virtual, você vai ter uma semana de prazo para realizar essa prova, tá? Então não há necessidade, elas não serão aplicadas de forma impressa na instituição, ok? E aqui é o seguinte, a prova, por exemplo, o valor dela é 5 mil pontos. Eu tenho que ter o mínimo, deixa eu só puxar um pouco aqui, para vocês verem. Se a prova vale 5 mil, eu preciso ter no mínimo 1.500 pontos, tá? Tá aqui a indicação. Deixa eu só voltar aqui. Olha só, eu tenho que ter esse mínimo, 1.500. Se eu tirar abaixo disso aqui, eu já vou para a recuperação, tá? Agora é o seguinte, se eu tirei acima de 1.500 pontos, eu não vou para a recuperação, mas eu tenho que garantir o quê? Engajamento. Ou seja, eu preciso ter realização das outras atividades que, somado ao valor que você tem na prova, você ultrapasse os 6 mil pontos. Se você passou, já alcançou 6 mil pontos em todas essas atividades aqui, mas não alcançou junto com a prova no mínimo 1.500, você está reprovado na disciplina. Você precisa realizar a prova. Tem gente que muitas vezes acreditava da seguinte forma, eu já passei dos 6 mil aqui, então eu já nem preciso fazer a prova. A prova é critério obrigatório, porque você precisa ter no mínimo 1.500 de avaliação da disciplina para ser elegível à aprovação, ou seja, estar apto, né, e ser aprovado. Tá bom? Mas isso aqui eu vou falar quando nós chegarmos próximos à primeira prova, tá bom? Avançando, aqui nós temos o painel. Onde que eu encontrei isso aqui? Eu clico em estudar. Então é aqui que você vai ser redirecionado para o seu ambiente virtual de aprendizagem, né? O famoso AVA. E essa aqui é a tela principal. Lembrando que a tela principal é vista pelo computador, tá? Se você não tem o computador, você vai querer fazer pelo celular, é interessante que você configure o seu celular para visualizar como uma tela de computador. Como que você faz isso? Quando você abre o seu navegador, lá no canto superior direito, você tem os 3 pontinhos, você vai lá em visualizar como desktop ou visualizar como computador. Aí você só deixa o celular na horizontal e você vai ter aí a tela como se fosse a tela do computador. Aí você tem uma visão mais ampla. Porque se você estiver visualizando no celular sem fazer isso, algumas funções ficam escondidas, elas não aparecem. Tá? Nós não temos ainda um aplicativo
para fazer o estudo. Então, o melhor, o ideal é que você acesse pelo computador. Veja só, de um lado aqui nós temos as disciplinas, tá? Depois nós temos aqui serviço online, apoio ao estudo, tem as informações adicionais, tá? Uma questão aqui, primeira coisa que eu tenho que fazer sempre olhar aqui nesse envelopinho, tá? Deixa eu voltar aqui. Sempre olhar neste envelope, tá? Porque ali é a mensagem, os tutores mandam mensagens, se comunicam, tem informações muito importantes. Muitas vezes vocês acabam me perguntando, vindo na instituição para saber de alguma coisa, e no entanto o tutor já avisou. O canal principal de comunicação entre vocês é com o tutor online, tá? E tem também o tutor presencial para quem faz o curso na modalidade semipresencial, tá joia? Então nunca esquecer aqui. Quer mandar mensagem para o tutor? É aqui onde você vai encontrar. Biblioteca digital, gente, vai ser um tema para que eu também vou trabalhar com vocês, tá joia? O boletim você acaba verificando aqui, ó. Você abre todas as notas e no final do semestre vai aparecer esse link aqui, faça o download em PDF. Quando terminar o semestre totalmente, que tiver disponibilização do boletim, você baixa aqui. Tá joia? Bom, avançando um pouquinho, olha só, aqui nós temos outras informações. Às vezes até mais do que lá no próprio PDA, porque algumas coisas talvez não tenham sido migradas completamente. Mas aqui, ó, nos serviços online, quando você vai no financeiro, você clica aqui na setinha, já vai aparecer aqui, ó, boletos ou renegociação para quem tem, tá? E aqui aparece os boletos. Tem gente que se assusta e liga desesperado falando, mas não é o valor que eu acertei. Gente, esse valor que aparece aqui, que vai aparecer nessa coluna, é o valor integral. Ele não está com o desconto, não está com bolsa, não está com benefício se de repente você tiver. Ele vai estar com o valor normal do curso. Os descontos só vão aparecer no momento que você baixa o boleto. Tá bom? Então é ali que você vai conseguir verificar o preço correto. Outra coisa, você tem que cuidar com a data de desconto pontualidade, que é aquela que você acertou, né? Aquela que você recebeu a informação no departamento comercial. Você não pode passar desse dia, porque senão você perde o desconto pontualidade, tá bom? No próprio boleto ele já tem ali a data. Dando continuidade aqui, veja só, você pode clicar aqui em solicitações de serviço. Aqui tem algumas informações a mais do que na própria secretaria ali no portal do aluno. Lembra que eu falei para vocês que nós temos um outro caminho? Quando vocês clicam aqui a solicitação de serviços nessa aba, ele já vai aparecer as mais frequentes. Inclusão de DP e adaptação ou exclusão. E segunda chamada de prova, que eu vou explicar isso ainda quando falarmos da prova, tá? E você pode clicar aqui, ó, em outros serviços. Aí você tem esse menu aqui. Deixa eu só trazer para cá. Olha só, aqui você consegue um atestado de conclusão de curso, caso já tenha terminado, atestado de matrícula, que é o que é muito comum de vocês me pedirem, é por aqui que você solicita. Colação de grau especial é só para alunos que já se formaram, mas de repente não podem esperar a data da colação, às vezes estão com um concurso, alguma coisa assim, e precisa colar grau antes, desde que você já tenha terminado totalmente. É porque a colação de grau ela não acontece logo em seguida, ou seja, a formatura não acontece logo em seguida ao término do curso. Ele leva ali em torno de 2 meses, mas às vezes de urgência alguém precisa, né? A própria exclusão de DP, histórico escolar para alunos veteranos que não concluíram o curso, eu preciso saber quais são as minhas disciplinas, inclusão de dependência ou adaptação, inscrição para rematrícula, matrícula tardia, tá? Programa de disciplinas por semestre e segunda chamada de prova. Olha só, isso aqui eu já vou falar. A segunda chamada de prova, gente,
quando você perde a primeira prova. Você tinha lá a data da primeira prova e deu algum problema, você perdeu. Você precisa solicitar a segunda chamada, senão você reprova. E o custo dessa segunda chamada é R$ 43,90 por prova. Tá bom? Então, por isso que você tem que estar atento ali ao calendário de provas para não se perder, não perder nenhuma prova e não ter que arcar ainda com um custo desnecessário. Ok? Dando continuidade, deixa eu arrastar para cá. Bom, você tem aqui as suas disciplinas, elas estarão aqui. Você precisa, deixa eu só alterar. Opa. Aqui você tem as suas disciplinas. Aqui você tem os vencimentos, tá? De alguma atividade por vencer, ou é uma teleaula que está por acontecer, é sempre um prazo, tá? Não precisa se preocupar, venci e perdi o prazo. Não. Algumas coisas, logicamente, algumas atividades, vocês têm que se atentar à disponibilização dela. Mas isso aqui indica que tem alguma coisa perto de acontecer, tá joia? Essa coluna aqui são os recados do que você tem para fazer. Mesmo que você já tenha feito, ele continua aparecendo. Tanto é que no final do semestre vai aparecer um monte aqui. Tá? E muita gente fica desesperada, mas eu já fiz atividade e está aparecendo. Não, isso aqui é um lembrete, aparece para todos os alunos. Tá bom? Quando você clica aqui, ó, em ações, veja só. Clicou em ações, ele vai abrir esse cronograma aqui da disciplina. Todas as atividades. Quando você clica aqui, ó, visualização de pontos, para você visualizar, isso aqui é extremamente importante. Olha só. Ele vai aparecer aqui, ó, o status. Cursando. Tá vendo que está zerado ainda, porque não apareceu. Olha só. Quantos pontos você tem aqui? De tudo que você pode conseguir. 14.200 pontos. Você tem atividade interdisciplinar. Vale 4.000 pontos aqui. Vou explicar depois como que vai ser. A avaliação virtual 1.500, o fórum vale 1.000 pontos, o engajamento 2.700 pontos, prova presencial da disciplina, ó, vale 5.000, mas o mínimo é 5.000. Tá com dúvida no que você não tem de nota ainda? Você pode clicar aqui nesse extrato, tá? Ele mostra todas as atividades e as notas de tudo, o que você precisa. Tá joia? Avançando um pouquinho, esse aqui é o engajamento. O que é o engajamento? São todas as atividades que você realiza no seu ambiente virtual. Lembrando, gente, nós não estamos estudando na modalidade EAD e temos um dia só de estudo na semana. É complicado isso, nós temos muitas atividades para fazer. E isso dar uma vez por semana se torna mais difícil. Tá? O objetivo é que você distribua ao longo da semana e você organize nessa semana a sua rotina de estudo, para que todos os dias você tenha como fazer isso. Eu vou explicar daqui a pouco qual é a sequência sugerida para você organizar a sua semana de estudo. Veja só, o que entra no engajamento? Assistir a teleaula, você assiste as teleaulas, você pontua até 600 pontos. Avaliação virtual, que são os simulados, né? O fórum, tá aqui. Olha só, o fórum, máximo 300 pontos. Só o fato de você fazer, o fórum vale 1.000 pontos, a correção. Mas só o fato de você participar, você já tem 300 pontos garantidos aqui e mais os 1.000 da correção do tutor, tá? Conteúdo web, que são os resumos sistematizados do capítulo do livro, tá? Pré-aula, que a gente chama de atividade diagnóstica, tá? E pós-aula, que são as atividades de aprendizagem. Enrosquei aqui. Bom, então vamos verificar aqui, ó. Nós temos um quadro aqui do lado, tá? Para você filtrar, para ficar mais fácil de você encontrar as atividades. Então veja só. Você vem aqui no primeiro, desmarca tudo e deixa marcado só a teleaula. A teleaula aqui, ó, nós temos TA1. O que significa isso? Teleaula 1. Ou seja, quando que ela vai ser disponível? 5 de agosto a 5 de agosto.
Você olha isso, se desespera e acha assim, nossa, mas a minha teleaula vai ficar disponível só nesse dia e depois ela vai sair? Não. Gente, essa data aqui é a data de disponibilização dela. É nesse dia que ela vai entrar, tá? E ela vai permanecer até o final do curso, nesse mesmo local. Tá? Você pode acessar o semestre depois, você quer retomar uma disciplina, de repente você está lá no final do curso, vai prestar um concurso e lembrou que tem um conteúdo de uma disciplina que você estudou no primeiro semestre. Você pode ir lá, o conteúdo, tudo que você fez está gravado lá. Tá joia? Então, aqui você tem acesso aos slides que o professor utilizou nessa teleaula. Tá? Aula, atividade, aluno. Vou dizer aqui, vou explicar aqui qual que é a diferença. Os alunos da modalidade semipresencial vão desenvolver essa atividade na sala de aula no dia da transmissão. Os alunos que estão cursando a modalidade 100% online não têm essa interação com o tutor presencial. Tá? Então não tem nada, não há necessidade de fazer nada aqui. Mas você tem acesso ao material que foi utilizado. Tá? Para você poder estudar, para você verificar. Mas você não tem, por exemplo, onde ou para quem mandar a atividade. Tá joia? Aqui nós temos um material complementar, de repente, do que o professor indicou na própria aula. E essa a aula atividade 1, tá? Então isso aqui não precisa se preocupar. Quem faz isso aqui é o tutor presencial para quem está cursando a modalidade semipresencial. Quem é da modalidade 100% pode descartar, olhar aqui, tá bom? Depois você vem aqui e marca fórum, para você ver aqui, ó, fórum da disciplina, né? Olha só, ele vai ser disponibilizado dia 2 de agosto e vai ter um prazo até o dia 23 de agosto. Quando você clicar, quando ele estiver disponível, vai aparecer um botão aqui. Você vai clicar, vai ser direcionado para um ambiente, tá? Você clica no título que vai aparecer ali, tópico 1, por exemplo, e você vai acessar uma pergunta, um questionamento, um material que o professor está orientando. E ele vai pedir para você fazer uma produção, para você elaborar uma resposta em relação àquilo que ele está pedindo. Você vai lá responder ao professor. Quando você responde, você verificou lá, você pode até olhar as perguntas, as respostas de outros colegas, né? É interessante isso porque serve para o seu aprendizado. Então você respondeu. Quando você responder, ele vai aparecer aqui 50%. Significa que você já utilizou uma chance. Se de repente, e olha só, até o final do semestre, o seu tutor vai corrigir isso aqui. Se a sua questão, se a sua resposta for totalmente irrelevante, você não acertou, você vai ficar com 0, tá? Se você falou de forma bem vaga, mas contribuiu de certa forma, você vai ter 500 pontos. Agora, se você realmente fez uma resposta muito bem elaborada, deu uma pesquisada para fundamentar a sua resposta, você vai conseguir aqui 1000 pontos, tá bom? Tá, você fez uma resposta, lá na metade, você começou no dia 2, você já quis responder. Aí chegou lá na metade, você já estudou algumas coisas do livro, já assistiu uma teleaula, viu outras contribuições, falou assim, não, mas eu acho que a minha resposta eu posso melhorar. Se estiver dentro desse prazo ainda, o que acontece? Você pode pode ir lá, clicar novamente, responder ao professor, né, para melhorar a sua pergunta, e aí sim aqui vai aparecer 100%. Novamente eu digo, é necessário que você atinja os 100%? Não, porque muitas vezes a sua primeira opção, a sua primeira resposta já foi tão boa que já pode lhe dar até os 1000 pontos. Entenderam? Então é dessa forma que funciona o fórum. Tá? Imagine o fórum, gente, como se fosse uma discussão em sala de aula. Sabe aquele modelo de aula presencial, onde tem vários alunos, onde o professor faz um questionamento para os alunos? Né? Ali, numa sala de aula presencial, muitas vezes 5 alunos acabam falando mais, outros só ouvindo, e aqui o nosso objetivo é que todo mundo participe, que todo mundo dê a sua opinião e que o professor faça a avaliação daquilo que você está
opinando, né? Para ele ver como que está o seu aprendizado. Bom, dando continuidade, a avaliação virtual. Tem gente que muitas vezes acaba se perdendo e acha que essa avaliação virtual é a avaliação de disciplina. Não é, gente. Então é o seguinte, a V1 é um simulado referente aos capítulos 1 e 2. E a V2 é um resumo dos capítulos 3 e 4. Aqui, quando você realizar, ele tem que completar, tá bom? Ele tem que dar completude. Outra questão, quando você fizer responder as questões, você vai ter de 0 até 750 pontos. Ou seja, lá no engajamento, fala em 1.500, que espera-se que você tenha 100% de acerto nas duas disciplinas. Então isso aqui é muito interessante para você ver como que está o seu conhecimento, porque a prova vai ser semelhante, né? A avaliação da disciplina vai ser semelhante a esses tipos de questões. Bom, outra questão que eu quero que vocês vejam. Se você perder o prazo daqui, ou se você não foi muito bem, você tem até o final do semestre para de repente refazer. Só que como que é? Ele abre um período, ou seja, dia 30/11 ao dia 4 de dezembro, todas as avaliações virtuais de todas as disciplinas vão reabrir para que você possa refazer ou fazer caso você tenha deixado ou esquecido ou perdido. Entenderam? Então é uma segunda chance que você tem. Dando continuidade, atividade de aprendizagem. A atividade de aprendizagem, na verdade, é o que? Eu estudei o capítulo e agora eu quero testar os meus conhecimentos. Tá? Então você tem aqui, ó, atividade de aprendizagem 1, 2, 3 e 4. Tá? Na sequência nós temos atividade diagnóstica. Atividade diagnóstica, o próprio nome já está dizendo o que é. Você fazer um diagnóstico do conhecimento. Qual é o meu conhecimento a respeito do assunto sem ter lido, sem ter assistido, sem ter visto ele? Será que eu já sei alguma coisa? Então isso é como se fosse um termômetro para que você possa saber o quanto você sabe sobre aquele conteúdo. Tá joia? Conteúdo web, representado pela sigla CW, tá? O que é? É um resumo sistematizado. É um resumo da disciplina. Tá? É um esquema. Isso aqui é extremamente importante porque quando você ler, você vai ficar mais familiarizado quando você for assistir a teleaula e quando você for fazer a leitura do capítulo do livro. Então você faz uma leitura ou você assiste a sua teleaula de uma maneira mais fácil, porque você já se familiarizou com o esquema dessa leitura. Tá? Prova presencial da disciplina, como eu já falei para vocês, nesse semestre ela ainda acontece no formato digital, é no seu ambiente virtual. Nós temos aqui prova presencial de primeira chamada, que é o término da disciplina. Você tem até 1.500. Não é aqui que você vai acessar, aqui só aparece o ponto. Se você perde a primeira chamada, você tem, por obrigação, já solicitar a segunda chamada, que tem aquele custo que eu falei para vocês. Caso você não vá bem na prova de primeira chamada, você tirou abaixo de 1.500 pontos, você vai para recuperação, que vai aparecer lá no final do semestre, a partir do dia 6 de dezembro. Entenderam? Então é o seguinte, não vai para recuperação se você não tiver uma dessas duas aqui realizada. Tá? A reprovação acontece automaticamente se você não fizer a segunda chamada ou a primeira chamada. Tá? Dando continuidade, leitura. Tá? Onde que nós encontramos o livro da disciplina? É aqui. Você vai em leitura, ele vai estar exatamente aqui. Você clica e ele vai ser baixado a versão em PDF. Tá? Como que funciona, gente? Só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o livro e esse aqui é o índice. Tá bom? Todos os nossos livros são divididos em 4 unidades e a gente organiza os nossos estudos. Você pode organizar os seus estudos em semanas. Ou seja, para fazer uma disciplina você teria aí 4 semanas. Tá bom? Para você fazer. E o engajamento, tá? Que é aqui, que na verdade não vai aparecer nada, justamente porque toda a parte gráfica é descrita aqui em cima.
tá? Então, é aqui que vocês vão se preocupar, tá joia? Então, vou voltar aqui um pouquinho da questão da leitura, só para vocês terem ideia. Veja só, a unidade 1, nós temos isso aqui de título, e ela é dividida em 4 sessões, ou seja, cada teleaula, ó, aqui seria teleaula 1, a teleaula 2, a teleaula 3, a teleaula 4, tá? Na verdade, gente, só deixa eu voltar aqui um negocinho. Só acabei me confundindo aqui. A divisão tá assim, ó, teleaula 1, teleaula 2, teleaula 3 e teleaula 4. O que eu vou explicar aqui, na verdade só confundi o nome, é o conteúdo web, tá? Conteúdo web 1, vocês vão ver ali por sessão, então é interessante, conteúdo web 1, você vai ter ali sessão 1, sessão 2, sessão 3, sessão 4. Então é ali que você organiza, acabei só me confundindo ali, tá? Mas entenderam, né? Para cada unidade nós temos uma teleaula. A teleaula 1 se refere à unidade 1, teleaula 2 se refere a 2, teleaula 3 a unidade 3, teleaula 4 a unidade 4. Ou seja, quando eu assistir a aula da teleaula 1, o professor vai estar falando sobre esses 4 itens aqui. Entenderam? Então, isso que eu vou ter que cuidar. Bom, como que eu posso organizar, como que você pode organizar a rotina dos seus estudos? Você tem a disciplina, isso é o mesmo sistema para todas as disciplinas. Na disciplina que nós temos, você pode começar pela atividade diagnóstica 1, para você saber o quanto que você sabe sobre aquele assunto. Fez isso aqui num dia, você vai no outro e faz a leitura do conteúdo web 1, que é naquela divisão que eu acabei me confundindo ali. Tá joia? Depois que você fez a leitura do conteúdo web 1, você já está preparado para assistir a sua teleaula. Tá? Então você vê o dia que você quer assistir a teleaula, se você é da modalidade 100%, mas se você for da modalidade do semipresencial, você tem o seu dia da transmissão. Ou seja, essas duas atividades aqui você tenta fazer antes do dia da sua transmissão. Tá? Daí você assiste a teleaula 1, depois, logo em seguida você fez a teleaula 1, você vai testar o seu conhecimento. E aí você realiza a atividade de aprendizagem 1. Tá? E por fim, se você tiver um tempo hábil, se você ainda ficou com algumas dúvidas ou quer reforçar o seu aprendizado, você faz a leitura do capítulo 1 do livro. Entendeu? O que você vai fazer? Deixa eu só colocar aqui para cima. Isso aqui está previsto para a sua primeira semana de estudo. Na segunda semana de estudo, você vai fazer isso com atividade diagnóstica 2, conteúdo web 2, teleaula 2, atividade de aprendizagem 2 e a leitura do capítulo 2. Terminou tudo isso, você já está preparado para realizar o fórum, só cuide com a questão do prazo, tá? E fazer a avaliação virtual 1, porque ele é um simulado, tá? Referente aos capítulos 1 e 2. Como você já estudou, já leu, então vamos testar aí como que eu estou de aprendizado. Semana 3, você segue a mesma sequência. Semana 4, a mesma sequência. E por fim, você faz a avaliação virtual 2, porque, como eu já falei, ele é o simulado referente aos capítulos 3 e 4. Para você concluir o período. Bom, para você fazer a prova, que eu ainda vou explicar, é nesse ambiente que você vai encontrar agendamento de prova digital. Não precisa você agendar, ela já vai estar agendada para você. Então, logicamente que não tem nada aqui porque nós não iniciamos o semestre, mas é aqui que elas vão aparecer, tá? Bom, gente, quanto ao retorno das aulas presenciais, agora especificamente para quem estuda na modalidade semipresencial, ou seja, aqueles cursos que tem que ter a presença no polo, né, na faculdade. Cada curso tem o seu dia de aula. Então, por exemplo, se você faz enfermagem, o dia da sua aula é na quarta-feira. As aulas estão tendo início nessa semana, mas você só virá na quarta-feira, né?
engenharia, civil, mecânica, elétrica, curso de logística, processos gerenciais, recursos humanos, pedagogia, educação física, biomedicina, nutrição. Cada curso tem o seu dia específico, que é o dia da sua transmissão. As aulas já estão acontecendo de forma presencial. Então, qual é o protocolo de segurança sanitária? O uso de máscara, distanciamento entre as carteiras, não sentar em grupos, não utilizar o material, não emprestar o material, manter o uso de álcool gel, né? Então, todos esses cuidados aí nós temos. De repente eu tenho comorbidade, eu tenho familiar que tem comorbidade, sou do grupo de risco, então não quero ir por enquanto. Eu preciso estar em contato com o meu tutor, tá? Você não vai ser prejudicado por você de repente não conseguir ir à faculdade, tá? As aulas elas são transmitidas ao vivo também pelo ambiente virtual e elas ficam gravadas, tá? Mas quem não for para a faculdade deverá assistir pelo aplicativo Microsoft Teams, que eu vou mandar um tutorial ainda essa semana para vocês entenderem como que funciona. Ou seja, se você não está presencialmente no polo, o que é muito recomendado pela própria interação com o próprio tutor ou com de repente colegas, porque vocês farão grupos de trabalho. Se você não for, você tem que estar conectado ao mesmo tempo pelo aplicativo Microsoft Teams, tá bom? Porque os tutores agora vão fazer as chamadas e vão fazer os lançamentos das chamadas. Então, já começaram as chamadas não serem mais automáticas, né? Os próprios tutores já vão retornar com esta atividade, tá? Aulas práticas. Vai ter um cronograma específico, tá? Porque é de acordo com a disponibilidade do laboratório, lembrando que existem vários cursos na faculdade e muitos deles fazem uso de laboratórios comuns, tá? Nós temos atividades práticas que podem ser realizadas no laboratório ou muitas vezes que devem ser realizadas só no laboratório, mas também tem atividades práticas que podem ser feitas de casa, tá? Quando a atividade for de laboratório, obrigatória em laboratório, porque necessita manipulação, né, dos experimentos, aí sim, né, não poderá ser feito de forma híbrida, né? A questão dos jalecos. Em laboratório se usa o jaleco. Essa semana eu já vou passar o contato e já vai ter na faculdade também a empresa que está fazendo os jalecos para a instituição. Então, vão estar oferecendo a questão dos valores, a questão dos tamanhos, vocês já vão ter acesso a isso. Tá joia? Vou até amanhã passar o ensalamento para vocês, para quem é da modalidade semipresencial, mas se não receberem, quando vocês chegarem na faculdade já vai ter um painel com todas as salas, elas mudaram, elas não são mais nas salas onde vocês estudavam, estão no piso de cima. E eu também vou mandar uma orientação específica para os alunos dos cursos de enfermagem e educação física para as primeiras semanas, tá? Então aguardem aí que vocês receberão uma orientação específica, tá? Essa empresa também vai estar vendendo uniforme que logicamente é opcional, né? De repente, eu quero ter a camiseta do curso, né? Essa empresa que vai fazer os jalecos. Os jalecos sim, para laboratório obrigatório, mas eles também vão confeccionar uniformes para quem quiser ver, tá? E adquirir, tá bom? Bom, quais são os próximos assuntos do Conexão Campus Cascavel? Vou falar na próxima semana sobre estágio supervisionado, o obrigatório, por exemplo, curso de pedagogia ou outros cursos que tenham os estágios, então eu vou falar aqui, tá? Vai ter uma live específica só para isso. Vou falar sobre postagem de documentos obrigatórios, atividades complementares obrigatórias, o desafio nota máxima, estudos dirigidos, avaliação, como que é a prova presencial, né? Que é na versão digital, vou explicar como que funciona. E por hoje é só, gente. Então, novamente, eu desejo a você um ótimo retorno,
para quem já é veterano, e um ótimo início para quem é calouro. Então sempre fique atento. Vocês receberão um link de participação dessa live ao longo dessa semana, tá? Então não esqueça de registrar a sua presença. Tá bom, gente? Tchau, tchau.